Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Dando mais um estudinho sobre, um obreiro capacitado, moldado com a palavra da verdade, baseado em 1 Samuel capítulo 13, no verso 20, onde nos diz que não havia espada nem lança na mão do povo, somente Saul tinha e o seu filho Jonas, amém? Estamos aqui falando um pouquinho dos dons do Espírito, porque isso é uma igreja armada espiritualmente, E temos falado um pouquinho dos dons, e hoje nós estamos falando um pouquinho do dom de línguas, O que eu quero deixar para os irmãos, Que existe uma heresia, a verdade tem que ser pregada, Você vai ver que em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, assim, no 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então tem que ser pregada a palavra da verdade. Então vai ter gente que maneja mentira, amém? E uma delas, às vezes por não saber, uma delas é no dom de línguas, Alguns vão dizer que o dom de línguas seria falar inglês, espanhol, para ser um missionário e sair por aí a pregar, que isso é um dom de Deus, Nós vamos ver pela palavra que não, que diz assim, 1 Coríntios 14, no versículo 4 diz assim, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, amém? Veja bem, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Um exemplo, o que eu vou acrescentar na vida de alguém falando inglês e espanhol, Nada. A Bíblia diz que o dom edifica a mim mesmo, Então aí há um equívoco então na pregação, Há um equívoco no conhecimento da palavra do nosso Senhor. No 2, 14, 2, eu li o 14, 4, no 2, porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, se eu estivesse falando em inglês e espanhol, Deus não precisa que eu fale em outra língua humana para falar com Ele. Ele disse que quando eu falo em línguas, eu falo com Deus, Então fica claro que isso aí não é falar inglês nem espanhol, porque lá em Atos 2, quando eles foram bater com o Espírito Santo, eles falaram a sua língua paterna, baseado naquele texto, Mas não podemos pegar só aquele texto, nós pegar todo o estudo sobre falar em línguas. Você vai ver que aquela equívoco, as pessoas têm um equívoco no ler aquele texto também. Então um obreiro, uma igreja moldada, não pode ser enganada pela mentira. Falar em línguas não é falar a homens, ou seja, falar em línguas, eu não estou conversando com homens, e sim com Deus. Então se eu estiver na interpretação, ou seja, aí eu falarei aos homens, aí eu passarei para a igreja o que Deus está mandando dizer, mas não é uma linguagem humana. Mas isso é estranho demais, irmão. Tu acha normal quando os discípulos foram batizar com o Espírito Santo, vir línguas repartidas de fogo sobre eles? Não é normal, não é mesmo? Então falar em línguas edifica a si mesmo, fortalece a nós, não é a falar a homens. Que fique bem claro isso, Por isso que um obreiro capacitado, ele tem que pregar, está preparado para manejar a verdade, porque existe a mentira no meio, o equívoco, falta de conhecimento, muitas vezes, falta de oração, Então ele vai dizer assim, no versículo 22, 14, 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, e a profecia, porém, um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Ou seja, a profecia é para os crentes, falar em língua para os incrédulos. Ou seja, os incrédulos vêm falando em línguas, oi, mas o que é isso? Aí tu vai lá, prega e se converte. Desde quando, tu falar em inglês, espanhol, alguém se converte? É um sinal. De sorte que as línguas são um sinal para os crentes, não para os crentes, perdão, não para... De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, amém? Então hoje, falar inglês e espanhol, eu vou lá, entro, faço um estudo, e deu. Se nós lermos Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que o dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, não é para quem não teme a Deus, se não quer compromisso com Deus, não obedece a palavra de Deus, Hoje qualquer um ateu, macumbeiro, fala em espanhol ou inglês, você vai ver que não combina. Talvez você não concorde com isso, então você vai escutar os textos que preguei, Você vai ver que muitas vezes o que é pregado não combina com a palavra de Deus. Falar em línguas é falar diretamente com Deus, amém? É um dom que vem do céu para quem quer compromisso, amém? Paz e graça.